4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Faz toda a diferença. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, a Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Sepultado o corpo do médico ginecologista Donaldo Cunha. Ele faleceu aos 76 anos de idade em decorrência de problemas cardíacos. No Dia do Meio Ambiente, a gente vai debater a questão aqui, o que precisa ser melhorado em nível de Marília, região, estado e, é claro, também o país. Cigarros. O desafio para quem quer deixar o vício. Lei seca não apresenta na prática o resultado esperado pelas autoridades de trânsito. E o diesel, o preço vai cair ou não para o caminhoneiro na bomba? E a questão do abastecimento do gás de cozinha. Marília continua enfrentando problemas com o abastecimento. Cadê o gás? E o governo não consegue se entender nessa questão com a própria população. A expectativa de melhorias no mercado de trabalho. O comércio de Marília, na expectativa de melhorar as vendas, aproveitando a força da data, o Dia dos Namorados. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. No Dia da Ecologia, do Meio Ambiente, o plástico continua sendo um desafio. Azul, verde, vermelho. Em todas as cores e em todas as partes. O plástico é um dos materiais mais importantes da sociedade moderna, mas é também um dos que mais polui. Na Europa, diversos países têm apresentado medidas para diminuir a utilização desse componente. Propostas desse tipo são discutidas no Brasil. Um texto aprovado pela Comissão do Meio Ambiente do Senado prevê a extinção gradativa, num prazo de 10 anos, do uso de plástico em pratos, talheres, bandejas e copos descartáveis. A questão fundamental é por que não pode ser outro recipiente, por que não pode ter outro material, uma coisa biodegradável que não comprometa tanto a questão ambiental. Se você usar um outro copo que não seja reciclado, você vai ter que lavar todos eles, usar detergente, etc., né? E usar produtos químicos que também vão ter o mesmo problema que teriam com a reciclagem de plástico. Né? O diretor-presidente do Instituto Acatu, uma ONG que trabalha pelo consumo consciente, defende uma abordagem bilateral. De um lado, por campanhas que levasse o consumidor a ir gradualmente diminuindo o uso do plástico descartável, e do outro lado, com as indústrias, para que elas fossem mudando a utilização dos seus equipamentos, deixando de fazer produtos descartáveis e passando a fazer produtos duráveis. Um longo estudo sobre o uso de plástico no mundo, publicado pela revista Science, indica que a humanidade produziu quase 9 bilhões de toneladas do material. A mesma pesquisa mostra que 60% de todo o plástico produzido desde a década de 50 virou lixo e teve como destino aterros, lixões ou o meio ambiente. Só que nós precisamos de outra opção. O que usar? Porque existem outras formas de você conseguir embalar os produtos sem precisar do plástico. Eu acho que já deveria ser abrido há muito tempo, não deveria existir mais, porque uma que demora muito tempo para resolver e outra que não faz bem nenhum. Neste dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, está aqui. ONU pede o combate à inundação do mundo pelo plástico. E para falar sobre esse tema, o meio ambiente, convidamos André Sanches Sibantos Júnior. Ele é secretário da ONG Origem. André, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Zé Henrique, obrigado mais uma vez pelo convite para participar do programa. Antes de mais nada, falando um pouquinho sobre a ONG Origem. A Origem atua em Marília desde 1995,
Eu participo desde 2004 e a ONG Origem ela tem atuado em todas as instâncias relativas ao meio ambiente, com o objetivo de integrar o desenvolvimento da cidade, as habitações, a ocupação, mas de maneira ordeira e que impacte o menos possível o meio ambiente. Com relação a essa data, o meio ambiente, que comentário fazer desse dia, André? Pois é, nós, na verdade, não temos muito o que comemorar nesta data, né, Zé? Porque nós estamos vendo aí quem atua acompanhando o desenrolar das coisas, vê que, infelizmente, a cada dia nós somos inundados cada vez mais pelos plásticos. E não só isso. Está liberado praticamente as embalagens mistas, que o plástico por si, ele pode até ser reutilizado e reciclado, mas as embalagens mistas de plástico com laminado, que é muito comum hoje, principalmente nos alimentos que são comprados nos supermercados, são praticamente indestrutíveis e também não tem como você reciclar. Isso causa um impacto muito grande ao meio ambiente também. Com relação à educação da população, educação ambiental. Que comentário fazer? A educação ambiental está ainda engatinhando. Nós vemos muitas pessoas ainda jogando lixo na rua, jogando lixo dos carros ou mesmo a pé, né? Enquanto mais incentivá-los a fazer a coleta seletiva, aliás, a colocação separada dentro dos materiais recicláveis, dos não recicláveis. Mas a Origem tem trabalhado bastante nisso. Falta um respaldo de haver a coleta, né? Porque a coleta, não adianta você separar e não ter quem recolha esse material da maneira correta para ter a destinação correta também. Nesse dia do meio ambiente, tratamento do esgoto, destinação do lixo, desafios para Marília? Sem dúvida, um dos maiores desafios para Marília é a questão dos resíduos sólidos e também a questão do tratamento de esgoto, que é uma vergonha, uma cidade do porte de Marília, com a importância de Marília, com um parque industrial, com empresas tão importantes que querem vir para Marília, que vão acabar não podendo exportar seus produtos por falta de um selo verde para o município, e a questão do esgoto e de um plano de resíduos sólidos eficiente pesa muito nesse sentido. Planejamento A é só desenvolver o projeto. É isso que cobra também a Origem, André? Não só cobrar o desenvolvimento dos projetos. A Origem também ela atua da forma de tentar ajudar nesse processo. Porque, na verdade, os processos dependem da participação da sociedade civil, ou seja, das pessoas em si estarem interessadas ou não. Os governos fazem aquilo que as pessoas estão interessadas. Se as pessoas não têm interesse, poucos se importam com o meio ambiente, o governo vai seguir na mesma linha e vai tentar atendê-las naquilo que elas realmente reclamam. Bem, você viu aí a matéria sobre o plástico. Realmente um desafio mundial? Sem dúvida, o plástico e também o isopor, que não foi colocado aí na matéria, mas eu vejo o isopor com uma grande preocupação, porque o isopor de maneira alguma é reutilizado, né? Ele na teoria seria, mas não há viabilidade econômica para fazer esse processo. E agora eu estou vendo em larga escala o uso do isopor também na construção civil. Então, nas lajes, no concreto armado, está se usando o isopor como isolamento térmico, né? Pelo seu baixo peso. Mas eu acredito que deveria se usar um material que fosse biodegradável o dia que ele tivesse que ser jogado fora. Educação ambiental, um desafio para o Brasil? Muito. Não só a educação, em todos os sentidos, é um desafio muito grande, que cada vez mais está sendo deixado de lado, infelizmente. Cada vez existe menos valorização dos professores, um aumento exagerado de alunos nas classes, mas, por outro lado, a gente vê também que os alunos aprendem alguma coisa de meio ambiente, da importância, de conscientização sobre o meio ambiente, mas chegam em casa e os pais que dão um mau exemplo.
né? Então as crianças às vezes sabem que tem que economizar água, que tem que separar o lixo, mas os pais pouco se importam com esse assunto, então a criança fica naquilo que não consegue colocar em prática aquilo que aprendeu. Muito bem, destaque final, o Dia do Meio Ambiente, o comentário final, André. Nesse Dia do Meio Ambiente, o objetivo do Dia do Meio Ambiente, lançado pela Organização das Nações Unidas em 1972, seria que as pessoas refletissem sobre essa questão e procurassem incorporar à sua vida, e os governos também incorporar nas suas políticas públicas alguma coisa que fosse no encontro da solução, da mitigação dos impactos, né? E então eu espero que as pessoas pensem a respeito disso, aproveitem também essa questão que houve da paralisação, onde nós ficamos ilhados, sem combustíveis, né? Sem alimentos, com medo de não ter gás, e pensar um pouquinho nessa dependência que nós temos desse sistema. Tentarmos nos tornar um pouco mais independentes, buscar produções alternativas, orgânicas, e andar um pouco mais de bicicleta, a pé, curtir um pouco a vida, porque dentro do carro você só vê a vida passando. Muito bem, obrigado André Sanches Cibantos Júnior, secretário da ONG Origem, nosso convidado especial nesse Dia do Meio Ambiente. Agora a saúde, um desafio para os fumantes. Abandonar o vício. Cenas como essa são cada vez mais comuns no Brasil. O número de fumantes no país passou de 15,7% da população em 2006 para 10,1% em 2017. Outro dado a ser comemorado é a diminuição de 36% na frequência do consumo de tabaco entre os fumantes. Uma sequência de leis, como proibição de propaganda, inicialmente a restrição em horários, depois a proibição total, a contrapropaganda nos maços de cigarro, o aumento real do preço do cigarro, a conquista dos ambientes livres da fumaça do cigarro total, não ambiente fechado sem cigarro. Esses dados divulgados pelo Ministério da Saúde não são suficientes para apagar o sinal de alerta. Isso porque o consumo de cigarros entre jovens de 18 a 24 anos aumentou, passou de 7% para 8,5%. Carolina fez parte da estatística, mas aos 20 anos conseguiu abandonar o vício do cigarro. Eu sentia muitas dores fortes no peito e eu achava que por conta do cigarro, aí eu fui parando. Só que teve uma vez que eu fui fumar e começou a me dar ânsia, eu passei muito mal, aí eu não quis mais. Outros jovens têm dificuldade em trilhar o mesmo caminho. Eu não sinto necessidade de fumar, mas é gostoso fumar. Eu gosto de fumar, eu realmente gosto. É um momento do meu dia que me tranquiliza, então eu não quero mais parar. Parar antes de adoecer, tudo de bom. E o nem começar, não preciso nem falar, né? Os jovens não caiam nessa, nem comecem. Que fique o alerta. E atenção, vem aí mais um concurso público no âmbito do governo do estado. A Secretaria Estadual da Educação está abrindo concurso para 1.500 vagas de agentes de organização escolar. Escolaridade, ensino médio. Atenção, salário em torno de R$ 1.200 e há 7 vagas para a área da Diretoria Regional de Ensino de Marília. Inscrições a partir deste dia 11, portanto, indo até o dia 10 de julho, lembrando que a taxa de inscrição de R$ 32. Destaques do momento, taxa de assassinatos no Brasil equivale a 30 vezes da Europa. 4 em cada 10 brasileiros não separam o lixo, aponta o IBOP. A Assembleia Legislativa do Estado aprova projeto que reduz a pena de quem ler a Bíblia. Produção industrial volta a crescer. Sisu oferece 57 mil vagas e as inscrições começam deste dia 12. Daqui a pouco, o preço do diesel, por que não cai na bomba para o caminhoneiro? O momento com relação ao abastecimento do gás de cozinha. E a lei seca, porque na prática não está dando o resultado esperado de prevenção à violência no trânsito. Você confere já já.